Boa tarde a todos, todas e todes. Obrigado pela sua presença, Luiz. Está me escutando? Perfeitamente. Perfeito. Meu nome é Alessandra Efrem. Estou aqui com mais uma live do setor de assistência estudantil, em parceria com o Núcleo de Apoio à Inclusão da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares. Atendendo às políticas de inclusão e acessibilidade, vou iniciar com uma audiodescrição de mim e do ambiente. Sou uma mulher parda, estou vestindo um vestido estampado com fundo creme e atrás de mim se localiza uma estante de livro com alguns enfeites e brinquedos. A partir dessa live, todas as divulgações das próximas lives conterão audiodescrição para permitir a visualização das imagens para todos, além da transcrição das imagens da arte. Hoje, excepcionalmente, estarei apresentando no sábado, em função da agenda do professor convidado. Infelizmente, não contamos com a presença das intérpretes de Libras nesse momento, porém, posteriormente, elas irão traduzir a live gravada para Libras, e eu vou tentar sincronizar ambos os vídeos no canal da Assistência Estudantil no YouTube. Para marcar os 10 anos de atuação do setor de assistência estudantil, estaremos homenageando hoje a seguinte data de maio. No dia 8 de maio, celebrou-se o tempo de recordação e reconciliação pelos que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. O tema de hoje é sobre o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial e, por conseguinte, as consequências da guerra para o Brasil. Para falar com propriedade sobre o assunto, convidamos o doutorando em História Comparada, Luiz Aguiar, da UFRJ. Luiz é mestre em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, graduação em Psicologia pela Universidade Veiga de Almeida, licenciatura em Psicologia das Relações Humanas pelo Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para Educação Profissional e Técnica de Nível Médio do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, ISERJ, licenciatura em Sociologia pela AVM Educacional e formação em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo CEPAF do Rio de Janeiro. Luiz é servidor público na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e essa live ela é parte do ciclo de 10 anos da assistência estudantil da UFJF, campus de Governador Valadares. Vou começar falando uma pequena introdução sobre o assunto, elencando algumas questões importantes, contextualizando a vocação do município que eu estou inserida, Governador Valadares, em relação com a permanência estudantil. Em seguida, passo a palavra ao Luiz. Devo me demorar em torno de 20 minutos. Bom, antes de mais nada, eu decidi organizar uma live com tema histórico, porque considero que a compreensão política e geopolítica da nossa comunidade é transversalizada pela história. Em 2021, após a eleição do governo Biden, Governador Valadares vive um novo afluxo de emigrações para os Estados Unidos. Atualmente, grande parte da população economicamente ativa está em solo estadunidense, de modo que o comércio local e os setores de prestação de serviços, todos estão com grande defasagem de mão de obra. O jovem valadarense, como grande parte da juventude brasileira, não acredita que a educação possa melhorar sua perspectiva de futuro. Sonhos como entrar numa faculdade, se formar, ou mesmo arrumar um emprego melhor no Brasil, são preteridos em detrimento do sonho de emigrar. Só um minutinho. E, para tal, a imigração ilegal movimenta a indústria do tráfico de pessoas,
principalmente mulheres, jovens e crianças. Coiotes recebem quase R$100 mil para ajudar uma família a cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos. Casas são entregues como forma de fiança, e se o imigrante é deportado, ele retorna para o Brasil com uma dívida de quase R$100 mil, que é muitas vezes impagável. O jovem valadarense tem seu imaginário colonizado pelo sonho da imigração desde o ano de 1942, que coincide com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ou Segunda Grande Guerra. O sonho de emigrar afeta enormemente a pré-permanência e a permanência estudantil. O historiador Gerson Moura explica que a difusão de certos aspectos da cultura estadunidense é um fato inescapável de nosso tempo. Não se pode dizer, porém, que essa história começou ontem. Na década de 1950, as crianças brasileiras já brincavam de bandido e mocinho, reproduzindo o famoso Come On Boy, consagrado nas telas de cinema. Aquela época, já dizíamos ok, morávamos num big país, líamos gibis e íamos ao cinema aos sábados ver filmes de faroeste. Batman, Capitão Marvel, Jesse James e o mito de John Wayne povoavam a fantasia infantil naqueles anos. Para sermos mais exatos, a chegada visível de Tio Sam ao Brasil aconteceu mesmo no início da década de 1940, em condições e com propósitos muito bem definidos. A presença econômica menos visível era bem anterior, e certas manifestações culturais, como o cinema de Hollywood, já inculcavam valores e ampliavam mercados no Brasil. Mas a década de 40 é notável pela presença cultural maciça dos Estados Unidos, entendendo-se cultura no sentido amplo dos padrões de comportamento, da substância dos veículos de comunicação social, das expressões artísticas e dos modelos de conhecimento técnico e saber científico. O traço comum, as mudanças que então ocorriam no Brasil, na maneira de ver, de sentir, explicar e expressar o mundo, era a marcante influência que aquelas mudanças recebiam do American Way of Life. Proclamava-se naquela época a ideia de uma política de boa vizinhança entre os Estados Unidos e os demais países americanos. Essa boa vizinhança significava um convívio harmônico e respeitoso entre todos os países do continente. Significaria também uma política de troca generalizada de mercadorias, valores e bens culturais entre Estados Unidos e o restante da América. Foi nesse contexto que os brasileiros aprenderam a substituir os sucos de fruta tropicais, onipresentes à mesa, até então, por uma bebida de gosto estranho, artificial e danosa para a saúde, chamada Coca-Cola. Começaram também a trocar os sorvetes feitos em pequenas sorveterias por um sucedâneo industrial chamado Kibon, produzido por uma companhia que se deslocara às pressas da Ásia por efeito da guerra, aprenderam a mascar chicletes e começaram a usar palavras novas que foram se incorporando à língua falada e escrita. Passaram a ouvir foxtrot, boogie-woogie, entre outros ritmos, e começaram a ver muitos mais filmes produzidos em Hollywood e a se popularizar escutando a música jazz. A pesquisadora Sueli Siqueira escreve que, em 1942, um americano conhecido como Mr. Simpson foi um dos engenheiros que se mudaram para Governador Valadares, localizada na região do Rio Doce, no leste de Minas Gerais e em meio à Mata Atlântica. Ele veio para trabalhar na ampliação da estrada de ferro Vitória e Minas, entre Vitória e Belo Horizonte. Quando as obras terminaram e todos os engenheiros voltaram para os Estados Unidos, Mr. Simpson decidiu permanecer na cidade junto com a família.
Continuou trabalhando como funcionário da então Vale do Rio Doce e viveu em Governador Valadares até sua morte, em 1969. A convivência com o grupo estadunidense, desde aquela época, introduziu um contato com a cultura que ficou impregnado no DNA valadarense. Foi um evento que ficou na memória popular. Depois do fim das obras, Mr. Simpson e sua esposa, Geraldina Simpson, ficaram em Valadares e decidiram abrir uma escola de inglês, a IBEU. Geraldina Simpson organizou um programa de intercâmbio nos Estados Unidos e os primeiros intercambistas, já na década de 1950, retornaram maravilhados, já com informações sobre como retornar ao país, conseguindo um visto de trabalho para poder permanecer em solo do tio Sam. As emigrações eram de jovens de classe alta, que falavam inglês fluente e tinham concluído o ensino médio. Levando-se em consideração que Governador Valadares, naquela época, era uma população majoritariamente rural e analfabeta. O perfil dos imigrantes, no entanto, mudou bastante desde 1960. Se antes os primeiros a deixar o país pertenciam a famílias abastadas, entraram nos Estados Unidos com visto e documento legalizados, a partir da segunda metade da década de 80, quem partia para tentar a sorte nos Estados Unidos tinha, em grande parte, o ensino fundamental completo, em torno de 36%, e entrou nos Estados Unidos pela fronteira do México ao Canadá, em torno de 51%, e, em parte dos casos, usando documentos falsos, em torno de 10%. Hoje, eu acredito que essa taxa seja bem maior, viu, gente? 90% das pessoas que tentam imigrar, elas vão com documentos frios. Os 10 anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial foram dos mais convulsionados do século XX. Em meio à depressão econômica, os problemas sociais assumiram proporções catastróficas e a organização política dos países liberal-democratas foi abalada nos seus alicerces. Os governos estabelecidos pareciam impotentes para solucionar os problemas do dia. Movimentos radicais de vários matizes clamavam por mudanças drásticas e, por todo lado, emergiram regimes ditatoriais de cunho ultranacionalista, que anunciavam o fim das liberdades democráticas e o estabelecimento de uma nova ordem. No plano das relações internacionais, o mesmo panorama: desorganização e diminuição acentuada do comércio internacional, com reflexos imediatos sobre as economias industriais e não industriais, adoção de rígidas políticas protecionistas e reforço dos laços imperiais por parte das potências europeias, fracasso da tentativa de criar uma ordem internacional baseada na cooperação, a Liga das Nações, e fracasso também dos esforços de desarmamento, e, finalmente, o desafio das novas potências, Japão, Itália e Alemanha, as posições hegemônicas que Grã-Bretanha e França ainda defendiam dentro e fora da Europa, e os Estados Unidos detinham no continente americano e no Pacífico. A partir do momento em que o poder da Alemanha foi entregue ao Partido Nazista, em 1933, reiniciou-se a projeção germânica no plano internacional. Em relação à América Latina, por exemplo, sua presença comercial cresceu rapidamente, graças ao tipo de intercâmbio que propunha, com sucesso, aos países latino-americanos, o comércio de compensação, que significava a troca de produtos por produtos, sem necessidade de intermediação de moedas fortes, como a libra ou dólar, aliás, escassas tanto na América Latina como na própria Alemanha, porém já presentes em Governador Valadares. Outra dimensão da presença germânica em nosso continente era a influência político-ideológica. Além de jogar com afinidades entre movimentos e partidos políticos latino-americanos, a propaganda alemã mobilizava uma bateria de agências oficiais e informais
embaixadas, consulados, empresas comerciais, linhas aéreas, agências distribuidoras de notícias, clubes, para criar simpatia e até mesmo difundir os valores emanados da ideologia alemã. Ao mesmo tempo, militantes procuravam aglutinar os alemães que residiam no Brasil e seus descendentes em núcleos de partido nazista. Não se deve esquecer também a influência do pensamento militar alemão na formação dos militares latino-americanos, graças ao envio de missões que desde há muito tempo tinham treinado exércitos e assegurado a influência no ensino militar de vários países do continente. Acrescente-se que, na década de 30, a pragmática venda de armas, mediante acordos de compensação, crescia. A admiração pela eficiência da máquina de guerra alemã era uma constante nos altos círculos militares da América Latina e do Brasil. A influência do ideário nazista no Brasil foi retratada no documentário brasileiro Menino 23, de Belisário Franca, que conta a história de meninos órfãos que foram escravizados durante a década de 1930 numa fazenda pertencente à elite política e econômica da cúpula de participantes da Ação Integralista Brasileira no município de Campina do Monte Alegre, do interior de São Paulo. As crianças eram chamadas pelo número e não pelo nome, eram coisificadas. Um dos meninos, Argemiro Santos, conseguiu fugir aos 15 anos, ficou um tempo morando nas ruas de São Paulo, e quando o Brasil entrou na guerra, ele se apresentou e alistou-se na Marinha para lutar. Essa persuasiva presença alemã preocupava o governo dos Estados Unidos, empenhado nessa mesma década em passar uma borracha no passado e apagar as marcas deixadas nos inquietos vizinhos do Sul pela política do Big Stick ou Grande Porrete e suas variantes, que os Estados Unidos adotaram nos primeiros 30 anos do século XX. Vou abrir um parêntese para lembrar o que foi essa política do Big Stick. Desde a independência das nações latino-americanas, no início do século XIX, os Estados Unidos firmaram o pé na ideia de que as potências europeias não tinham o direito de intervir ou de tentar recolonizar a América. Isso foi feito por intermédio da doutrina Monroe, uma declaração solene da política externa feita pelo presidente dos Estados Unidos. Embora não tivesse força suficiente para fazer valer essa doutrina naquele momento, Washington afirmava, em princípio, o seu papel protetor em relação ao conjunto das Américas. No final do século XIX, os políticos estadunidenses constataram que as grandes nações do mundo estavam devorando rapidamente todos os lugares desocupados da Terra e que os Estados Unidos não deveriam ficar para trás. Tio Sam entrou também na corrida imperialista desde a guerra contra a Espanha em 1898, o que lhe permitiu ocupar territórios no Pacífico, Havaí, Filipinas, no Caribe, Porto Rico, assim como estabelecer o direito de intervir em Cuba. Desde então, os Estados Unidos intervieram política e militarmente várias vezes em países do continente, em especial no Caribe e América Central, sempre que julgaram estarem ameaçados seus interesses políticos ou econômicos. Inclusive, a América Central atualmente é repleta de colônias, de colônias e novas colônias. Tio Sam justificou esse intervencionismo de várias maneiras. O próprio Theodore Roosevelt disse que, havendo no continente incidentes crônicos ou governos incapazes de manter a ordem, uma nação civilizada deveria interferir com poderes de polícia internacional para solver os problemas. Ora, a doutrina Monroe impedia que governos europeus assumissem o papel policial nas Américas. Portanto, os Estados Unidos deveriam
arcar com essa responsabilidade. Desse modo, o Brasil passa a ser considerado entorno estratégico dos Estados Unidos. No final da década de 20, os governos latino-americanos, cansados dessa vizinhança, começaram a exigir, nas conferências interamericanas, o respeito ao direito de autodeterminação dos povos e ao princípio da não intervenção. Foi nesse contexto que Franklin Roosevelt elegeu-se presidente dos Estados Unidos em 1933 e anunciou uma nova política em relação às nações latino-americanas, a política da boa vizinhança, que se fundava nas seguintes ideias. Eu já estou acabando, viu, gente? Os Estados Unidos tinham abandonado sua política de intervenção na América Latina, eles reconheceriam a igualdade jurídica entre todas as nações do continente, aceitariam a necessidade de consultas periódicas para resolver os problemas que surgissem entre as repúblicas e concordavam em cooperar por todos os meios para o bem-estar dos povos da América. Para minimizar a influência europeia na América Latina, manter a liderança dos Estados Unidos e encorajar a estabilidade política do continente, o governo dos Estados Unidos combateu ativamente, entre 1935 e 1939, o comércio compensado proposto pela Alemanha e insistiu no livre comércio como o melhor remédio para recuperar o intercâmbio de mercadorias no plano internacional. Realizou também um trabalho político e diplomático em escala continental, por meio das conferências interamericanas, que prepararam o terreno para posições de consenso no caso de uma guerra que atingisse a América. A partir da eclosão da guerra na Europa, em 1939, procurou também obter a concordância dos militares latino-americanos para os seus planos de defesa continental. De qualquer modo, ao iniciar-se a Guerra Europeia, a América Latina constituía um campo de batalha indeciso. Para falar dessa inserção brasileira e latino-americana na Segunda Guerra Mundial, passo a palavra ao Luiz. Boa tarde a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu sou um homem pardo, estou usando uma camisa vermelha, uso óculos. Então, pegando o gancho que a Alessandra falou, né, essa política da boa vizinhança era uma inflexão, né, na política externa americana, né, norte-americana, para com os seus vizinhos da América, das Américas. E isso é uma coisa que aconteceu mesmo antes, né, da Segunda Guerra começar. E em relação, no que tange a relação entre a Alemanha e os países do continente, né, sobretudo ali o Brasil, né, como a Alessandra bem mencionou, os círculos da cúpula militar, alguns, né, tinham uma preferência pelos países do eixo, né, pela Alemanha, em relação, inclusive, ao abastecimento de equipamentos militares. E alguns até com alguma afinidade ideológica com o regime alemão, né, nazista. A gente tem que lembrar que o contexto da década de 30 no Brasil, ali pós-crise de 29, nós temos ali a chamada ali Revolução de 30, né? A tomada do poder por parte da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, nossos aliados. Algumas constituições são elaboradas nesse período, né? Em 34, temos uma nova Constituição na República Brasileira. Temos tensões internas também, né? Assim como existiam tensões internas na Europa, né? Grupos tentando lutar pelo poder durante na República de Weimar, na Alemanha. Durante a década de 20, nós temos ali lutas entre nazistas, comunistas, né, na Alemanha pela tomada do poder.
E no Brasil nós temos a Ação Integralista Brasileira, né, no campo aí do que poderia se chamar o fascismo brasileiro, e o movimento comunista também, né, intentona, né, e no meio, em meio a essas tensões, em 37, implementado então a chamada ditadura do Estado Novo, né. Ainda não tinha começado a Segunda Guerra, porém, uma Constituição que já tinha autoritarismo, né, de 34, ali passava a ser realmente um regime autoritário, né, o regime de Vargas ali, que foi de 37 até 45. Sobre essa questão do entorno estratégico das Américas sendo entorno estratégico americano, nós temos que lembrar também que a importância das Américas para o esforço de guerra aliado, né, posterior, ela começa ali mesmo antes da entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos auxiliam a Grã-Bretanha. A guerra começa em setembro de 39, com a invasão da Polônia por parte da Alemanha. Subsequente, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, mas a primeira grande batalha que se tem notícia, a primeira grande batalha naval da guerra, ela foi travada nas nossas águas aqui, da Batalha do Rio da Prata, entre um cruzador alemão e alguns navios ingleses. Então, assim, por aí a gente já vê que a atuação da guerra submarina e também a guerra naval, né, com cruzadores, já se demonstrava ali que estava se alastrando, possivelmente iria se alastrar também para o continente, para o nosso entorno ali da Oceano Atlântico Sul, foi Rio da Prata. Então, vocês vejam que era bem longe da Alemanha, mas mesmo assim não impediu que fosse travada essa batalha. O cruzador alemão é afundado, né, pela própria população, e é uma derrota, né, da Alemanha. Então. E em relação às preferências dos funcionários brasileiros, cúpula do Exército, em relação às opiniões deles em relação ao eixo e aos Estados Unidos, né, nós temos, de um lado, o general Góes Monteiro, que tinha uma tendência ali de uma vontade de comprar armamentos alemães por meio da política da compensação. A gente tem que lembrar que, nessa época, não existia Tratado de Bretton Woods, não existia padrão dólar-ouro e nem padrão dólar. Então, essa política da compensação, numa situação que você não tem moedas fortes, teoricamente, ela seria vantajosa para o Brasil na aquisição de material bélico em troca por commodities, borracha, outras matérias-primas, né, enviadas para a Alemanha. E, do outro lado, nós tínhamos o ilustre ministro das Relações Exteriores do governo de Vargas, Oswaldo Aranha, que tinha uma postura mais próxima ao governo norte-americano, ao governo Roosevelt, e acreditava que o Brasil não deveria, se não deveria se juntar ao eixo, pelo menos tivesse ali uma postura pragmática, né, a chamada equidistância pragmática em relação aos Estados, né, às grandes potências da época, Estados Unidos, Alemanha e os outros aliados. Né? Então, no caso, com o envolvimento progressivo norte-americano no esforço de guerra aliado, né, com envio ali de matérias-primas, material bélico para o Reino Unido, né, para a França, posteriormente até para a Rússia também. A guerra submarina
alemã, ela foi se intensificando cada vez mais, né? A Batalha do Atlântico, ela dura assim até 45. E ocorrem, né, torpedeamentos de inúmeros navios americanos, e a Alemanha, além de ter invadido a Polônia, posteriormente invade ali a Escandinávia em abril de 40, invade os Países Baixos, a Bélgica em maio de 40, a França também em maio de 40, e por, por um certo período de tempo ali na Europa Ocidental, eles tiveram ali a hegemonia do continente, né? Espanha e Portugal eram nações neutras, não, com regimes autoritários simpáticos aos regimes fascista e nazista. Tiveram, inclusive, a Espanha teve ajuda na Guerra Civil Espanhola os franquistas tiveram ajuda alemã e italiana, né, e os republicanos tiveram ajuda soviética e de outros voluntários de outros países. Mas os republicanos foram derrotados e a Espanha se tornou um país de cunho fascista também, o franquismo, né? E Portugal tinha o regime de Salazar, que também tinha alguma proximidade com o fascismo italiano e o nazismo alemão. Então, com o maior envolvimento americano, né, e com esse domínio alemão na Europa, a Alemanha ela busca também ajudar os italianos no teatro de operações do Mediterrâneo, né? Eles invadem ali o norte da África, ocupam uma parte ali significativa, elementos ali do regime da França de Vichy, que era um estado satélite alemão, né, comandado pelo Marechal Philippe Pétain. E com essa tomada do norte da África, os Estados Unidos começavam a ter uma tensão em relação a talvez a guerra pudesse se alastrar do norte da África para a costa sul-americana, pela proximidade geográfica do nosso Nordeste, né, com o norte da África. Então, o presidente Roosevelt viaja ao Brasil, né? O Brasil, com a sua política de equidistância pragmática, passa a ter uma postura mais favorável ali aos aliados, né, ao esforço de guerra americano. E um fato que inicia a participação efetivamente do governo dos Estados Unidos na Segunda Guerra é o ataque de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, um ataque japonês, à base de Pearl Harbor, no Havaí, o que força que os Estados Unidos declarem guerra ao Japão e, por sua vez, a Alemanha e a Itália declaram guerra aos Estados Unidos, em solidariedade ao Japão. Então, com essa declaração de guerra e com as conquistas alemãs do norte da África, o presidente Roosevelt ele fica preocupado com o possível envolvimento da guerra no solo americano das Américas, né, no Nordeste brasileiro. Então, ele viaja, né, visita Getúlio Vargas, eles se reúnem, e uma coisa que eu acho que deveria ser interessante para que qualquer governo fizesse. Eu acho que Vargas tem muitos defeitos, mas eu acredito que a atuação do nosso Ministério das Relações Exteriores naquele momento foi crucial para a criação da nossa indústria de base, né, a CSN, porque foi condicionado ao apoio ao esforço de guerra aliado, né, por meio da nossa Marinha Mercante, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que seria, né, a nossa indústria de base, né, nosso início aí da indústria de base, e aí serviria para propiciar um maior desenvolvimento de outras indústrias, né, de maior valor agregado, né, de bens de consumo, e a nossa indústria de base precisava desse impulso, desse desenvolvimento. E foi o que o governo americano fez, né? Financiou a nossa Companhia Siderúrgica Nacional. Além disso, né, com
nossa marinha mercante atuando ali, ajudando o esforço de guerra aliado, ocorrem, a partir de 42, os primeiros torpedeamentos dos navios brasileiros no em qualquer lugar que eles estivessem, alguns fora das nossas águas, mais longe, outros mais próximos aqui, o que gerou uma comoção nacional pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Né? Isso em 1942. Com os diversos torpedeamentos, né, finalmente em 22 de agosto de 1942, nós temos aí a declaração de estado de beligerância, né, entre o Brasil, as forças da Itália, porque também submarinos italianos também torpedearam nossos navios, entre estado de beligerância entre o Brasil, a Itália fascista e a Alemanha nazista. Então, com isso, o Brasil entrava oficialmente na guerra, né? Tinha ali também, como parte dos acordos com os Estados Unidos, a utilização de bases aéreas ali no Nordeste brasileiro, né, de Natal, por parte dos americanos, para que pudessem enviar suprimentos para suas tropas no Norte da África. A gente tem que lembrar também que a abertura de uma segunda frente no teatro europeu de operações, que naquele momento a guerra estava sendo travada entre Rússia, foi invadida em junho de 41 pelos nazistas, e Alemanha nazista. Porém, em 42, nós temos ali a Operação Tocha, que foi a primeira operação aliada com tropas americanas contra os aliados dos nazistas do norte da África. Posteriormente, nós temos a invasão da Sicília, né, aquela ilha que fica ali no sul da Itália, né, na Operação Husky, em julho de 43. Nesse meio tempo, né, as nossas tropas estavam sendo preparadas, as tropas brasileiras, da Força Expedicionária Brasileira, estavam sendo preparadas para o seu envio, né, o seu emprego no Teatro de Operações Italiano. Né? Um ano depois, em 6 de junho de 1944, ocorre finalmente a abertura de uma segunda frente na França, uma outra frente na França, tinha sido aberta uma frente na Itália, e uma frente agora na França, com a invasão da Normandia, no dia D, por parte de tropas americanas, canadenses, britânicas e também francesas, comandadas pelo general de Gaulle. E as tropas brasileiras chegam no solo italiano em julho de 44. Porém, elas só vão ter ali o seu primeiro emprego para combate em meados ali de setembro. Era a única tropa, isso é importante ressaltar, né, em relação ali aos outros países aliados e também aos outros países dos inimigos, né, do eixo. Nós éramos a única tropa efetivamente multiétnica presente no teatro de operações. Nós tínhamos aí presença de brancos, negros, pardos, nordestinos, gaúchos, mineiros, cariocas, paulistas, nas fileiras da FEB. Isso é importante de dizer, porque mesmo o exército americano só foi alcançar alguma integração entre etnias diferentes em meados ali da Guerra do Vietnã e ocasiões posteriores, por conta da questão dos direitos civis, que só foram aprovados a partir da década de 60. Então, isso é uma coisa muito importante, é uma memória importante da gente lembrar, né, da nossa Força Expedicionária Brasileira, que era força multiétnica, né, uma Força Expedicionária multiétnica no Teatro Europeu de Operações. Além da FEB, né, que consistia de uma primeira divisão de infantaria expedicionária, o Brasil também teve um grupo de aviação de caça, né,
da, então, recém-criada Força Aérea Brasileira. Tinha ali origem na aviação do Exército e a aviação da nossa Marinha. Então, a aeronáutica, na nossa Força Aérea, também participou do teatro de operações, utilizando aviões de caça americanos, o P-47, e aviões de reconhecimento também foram usados no auxílio à caça de submarinos aqui no nosso Nordeste também, o Catalina, PBI Catalina. E, com isso, né, nossa divisão, nossa Força Expedicionária Brasileira, teve ali combates com tropas italianas, com tropas alemãs, e lutou ali na linha, a chamada linha gótica, como parte do 5º Exército Americano, que era comandado pelo general Mark Clark. Nós lutamos ali, tivemos a nossa grande operação, né, a grande vitória brasileira na Segunda Guerra. E foram muitas cidades que nós liberamos, Montese, Castel Novo, mas a conquista mais célebre da nossa força expedicionária, sem dúvidas, é a tomada de Monte Castelo, né, que foi com mais de uma tentativa, pelo menos foram 3 tentativas até a efetiva tomada de Monte Castelo, ali com o auxílio também do Exército Americano, né, e da nossa artilharia. E nós nos envolvemos nos combates aí até os nossos últimos combates foram em abril de 1945, ali, quase já bem próximos da data em que a guerra efetivamente terminaria na Europa, que é a data que nós estamos comemoramos aí nessa semana, dia 8 de maio de 1945, quando finalmente as Forças Armadas Alemãs se renderam aos aliados, com os aliados, os soviéticos pelo lado leste, né? Os americanos, ingleses e franceses pelo oeste, e nossa presença também ali no Teatro de Operações Mediterrâneo, Brasil, Estados Unidos e também Inglaterra, no Teatro de Operações ali da Itália, né? Então, eu acredito que essa participação da nossa força expedicionária teve impactos aí para a nossa política interna posteriormente, né, no Brasil, pois nós éramos um país com um regime autoritário, e nós, ao mesmo tempo que éramos um país com um regime autoritário, nós enviamos uma força expedicionária para combater regimes autoritários, né, totalitários, na Europa. Então, quando os pracinhas, né, os nossos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira retornaram aqui para o Brasil, eu acredito que isso teve um impacto grande e foi um dos fatores que contribuíram para a retirada do Getúlio do poder, né, e a posterior aí, a elaboração de uma nova Constituição de 1946. E em que teríamos aí um novo presidente. O Getúlio ainda tinha bastante influência, né, tanto que o presidente eleito seria um dos seus ministros, né, o general Eurico Dutra. E, a partir daí, nós teríamos uma política externa que já não seria exatamente a política externa de Oswaldo Aranha pela equidistância pragmática. Seria uma política, talvez, aí, de um maior alinhamento com os Estados Unidos, sobretudo ali por conta da chamada Guerra Fria, né? O Partido Comunista passa a ser ilegal, né, a partir de 47, aqui no Brasil, e então nós temos aí talvez uma postura de um maior alinhamento automático, aí, um alinhamento sem compensações, sem pragmatismo, digamos assim, por parte do general Eurico Dutra, né? E isso tem implicações duradouras aí para o nosso sistema político. E eu imagino que essas tensões aí de alinhamento automático ou de política econômica, de política internacional independente,
uma política externa independente, essas tensões, eu acredito que elas perdurem, inclusive, até os dias de hoje. Né? Nós tivemos aí um regime militar, mesmo no regime militar, nós tivemos governos que tinham um alinhamento maior aos Estados Unidos e outros governos que buscavam uma maior autonomia, como, por exemplo, o governo de Geisel, né, que buscou ali, por meio do pragmatismo responsável, reconheceu ali independências de países africanos, né, enviou tropas ali para Angola para ajudar, né, na independência, retomou as relações com a China e com a União Soviética. Então, assim, ao mesmo tempo, essa tensão, isso é uma tensão que ela entre alinhamentos sem contrapartidas e política externa independente, eu acredito que essa tensão ela tenha um impacto aí grande por conta da nossa participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, né, dos chamados aliados ocidentais, e, sobretudo, ali do nosso grande vizinho do norte, os Estados Unidos. Né? E, além disso, nós tivemos outros políticos que buscaram aí uma independência no campo da política externa, o próprio Juscelino Kubitschek, João Goulart também, e Getúlio Vargas, no seu retorno, né, em 50, também buscou um regime ali nacionalista. Ele voltou, ele foi um regime autoritário, porém, quando ele pôde participar das eleições, ele foi eleito. Né, e buscou ali também uma política externa independente, apesar de ter feito também um acordo militar com os Estados Unidos pelo fornecimento de material bélico, mas ele tentou continuar um pouco aquela independência que o Brasil tinha conseguido fazer nos anos 40, né? Ali, na ocasião da entrada na Segunda Guerra Mundial, no financiamento ali da nossa indústria siderúrgica, né? Companhia Siderúrgica Nacional. Então, nós vemos essas tensões aí, acho que essa implicação entre alinhamento automático e política externa independente provavelmente é um dos principais legados para a nossa política externa, né, do Brasil em relação aos países vizinhos, né, sobretudo aí os Estados Unidos. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu anotei algumas questões aqui, Luiz. Alguém quer falar, gente? Alguém quer perguntar para o Luiz a respeito do conhecimento que ele trouxe aqui? Sim, eu gostaria, Alisson, de Pode falar. externar aí Esse alguma daí é coisa. meu pai, Luiz. Tá, alguma coisa, se permite, meu nome é Orlando, eu sou o pai da Alessandra. E a gente aprendeu alguma coisa durante a vida sobre todos esses conflitos que tiveram e que o Brasil participou. Eu gostaria de parabenizar aí o palestrante pela excelência do ensinamento que ele trouxe e algumas observações, considerações. Na época antes da guerra, anterior à guerra, o Brasil, a doutrina militar que era preconizada aqui era francesa. Então, o que a gente tinha predominância no Exército era exatamente a doutrina militar francesa, aquela doutrina que preconizava a defensiva, igual a França fez, que ali imaginou, quando os alemães atacaram e romperam a linha, desbordaram, né? Então, o Exército teve que se adaptar, viu que aquilo já não dava. Então, eles também viram que a Alemanha, com o blindado, fez um exército excepcional. Então, foi uma coisa fantástica que eles fizeram, né? Apesar de um totalitarismo exacerbado, ainda com um racismo fora do comum para com o povo judeu e outras etnias, mas a doutrina militar
do alemão era ofensiva, que eles aprenderam também ensinamento da Primeira Guerra Mundial. E o Brasil, quando participou, ele, ele chegou nos campos da Itália, não tinha nada, nem uniforme tinha. Então, aqui a gente tem que colocar que o nosso país não é país desenvolvido. Então, chegou lá, teve que receber tudo do americano. Logicamente, o americano não ia dar nada de graça. Então, houve essa efetiva e o esforço também de guerra lá, que aparentemente era secundário, mas tinha tropa ali, e aquilo para o interesse geral, o esforço geral do aliado era importante. Então, muitas vezes a gente vê os historiadores comentarem que a participação do Brasil na Segunda Guerra foi ínfima, não foi. Nós mandamos para lá quase uma divisão de infantaria, e essa divisão de infantaria, aqueles que foram lá, combateram e mostraram a coragem do povo brasileiro. Aquilo que você enalteceu aí da diversidade étnica, então um país mulato, então eram brancos, negros, pardos, lutando e mostrando ao povo europeu que era possível viver em harmonia. Então, tanto que até hoje a Itália faz uma homenagem fantástica lá aos pracinhas, onde tem enterrado aqueles que lá ficaram. Então, a participação dos brasileiros nessa tomada toda, Monte Castelo, Castelnovo, Montese, isso tudo aí, então é digno de louvor por todos nós. Era só isso que eu gostaria de acrescentar. Sim, obrigada pelo que você trouxe aqui. Só para pontuar aqui para o Luiz, meu pai é militar, o Luiz, então assim, ele está falando de um conhecimento que ele tem de dentro, além do que ele é colega seu, ele é professor de história em colégio militar, né? Então, tem essas duas questões aí. Eu tenho alguns comentários para fazer também, mas eu quero perguntar para quem está presente na live se a pessoa tem alguma coisa para pontuar, alguma memória para trazer de um pai, de um avô que tenha ido, né, que tenha sido mobilizado, que tenha se juntado para combater, ou se você ouviu falar de alguma história a respeito da Força Expedicionária Brasileira. Alguém aqui quer dividir alguma memória conosco? Ô, Alessandro, eu só gostaria ainda de acrescentar o seguinte: aqui no Brasil era um ceticismo danado. Então, tanto é que falaram que era muito mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir participar da guerra. Então, interessante que foi exatamente o que eles fizeram, o símbolo da Força Expedicionária Brasileira foi exatamente uma cobra pitando, Uma fumando. cobra fumando, sim. Eu tenho uma coisa para pontuar aqui, enquanto, né, se alguém tiver alguma questão, por favor, vai anotando aí, é só levantar a mãozinha que eu já passo a palavra. Só um minutinho. A nossa força expedicionária, ela tinha a característica de ser não só multiétnica, como ela era bastante generosa, né? A literatura fala que era comum a divisão de porções de ração de comida entre os soldados, inclusive com os soldados das forças dos campos de batalha, enquanto que isso era bastante incomum nos outros países. Então, a gente tinha essa característica. A outra questão é que isso é abordado e estudado de modo muito recente. Quase sempre nos campos de batalha, as populações que morrem são as populações que pertencem às minorias étnicas raciais, né? Elas são usadas ali como buchas de canhão. E não é o que se viu na Força Expedicionária Brasileira. A gente já vê ali uma característica relacionada a, pelo menos no campo de batalha, uma solidariedade maior comparada ao que se vê ali nas outras potências da época. Outra coisa que eu quero falar, que o meu pai já trouxe, é que até hoje você tem homenagem nas ruas da Itália de nomes brasileiros, em função mesmo dessa participação do Brasil na guerra. Então, isso é lembrado lá. Sobre o que o Luiz trouxe ao fato de Portugal e Espanha ter permanecido neutro, e, de certo modo, flertando um pouco, né,
ali com o ideário nazista, esse ano, se eu não me engano, a gente está celebrando a queda do salazarismo em Portugal. Vai ser organizada aqui uma série de seminários no Brasil, né, a respeito dessa data, que é muito importante, que tem também reflexos aqui no Brasil. Se eu não me engano, o Luiz me fala quantos anos da queda? Não estou... O Salazar ele morreu antes, mas a Revolução dos Cravos ocorreu em 1974, então são 50 anos. É um número redondinho, eu só não estou lembrando quantos anos, né? Vai ser, isso daí vai ser, essa data vai ser bastante celebrada esse ano no Brasil. A outra questão... 70 ou 50? 60. 60, então nenhum nem outro, 60 anos. A outra questão que eu tenho para colocar, que é uma diferença muito grande entre como a política externa é alinhada, né, com as suas características e interesses, e a política interna. Como o Luiz bem trouxe, a gente vivia uma contradição. A gente foi para poder combater uma ditadura, mas aqui a gente estava dentro de um regime totalitário, né? Eu tenho uma questão para colocar atualmente, que até o meu orientador da minha especialização em relações internacionais, ele tem um livro publicado, se eu não me engano, o nome dele é Érico Duarte, a respeito de como todo o complexo industrial militar dos Estados Unidos ele é ligado eminentemente, pasme, ao Partido Democrata, não é ao Partido Republicano. Então, ele tem uma contradição. Inclusive, ele tem uma tese que ele lançou há alguns anos, de que é mais fácil você fazer guerras na democracia. É a democracia que permite, né, com as suas contradições, que permite a realização das guerras, né? Só para pontuar essa questão. Eu tenho aqui uma pergunta para fazer, do porquê que a gente não teve, tal qual nos Estados Unidos, é comum quando você até concorre às seleções nessas empresas estadunidenses, é comum perguntar para você se você pertence a alguma minoria étnico-racial, ou se você pertence a uma identidade de gênero minoritária, ou se você é veterano de guerra. Então, eles, de certo modo, eles têm uma série de políticas públicas de amparo aos veteranos de guerra. Por que que nós aqui não tivemos? Olha, eu acho que nós tivemos algumas coisas durante, né, o período ali. Nós tivemos pensões concedidas aí à família dos veteranos também, mas em relação ao reconhecimento, aí eu vou fazer uma provocação aqui. Eu acho que também eles têm, né, os Estados Unidos têm, talvez, esse fundamento desse amparo aos veteranos, talvez porque eles se envolveram em muito mais conflitos do que a gente, né? Então, eu acho que foram inúmeros conflitos em que as tropas americanas estiveram envolvidas no século passado e também nesse século também. Então, eu acredito que também, por conta disso, por conta do contingente envolvido em conflitos ter sido muito maior, nós tivemos outras operações em que as forças brasileiras atuaram. Nós tivemos operações ali na República Dominicana, mais recentemente tivemos militares brasileiros no Haiti, também no Congo, né, alguns atuando ali como peacekeepers, né, da ONU, no Líbano. Do Sul, se eu não me engano. Sim, sim. Mas, assim, em comparação com o contingente americano que se envolveu, né, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Afeganistão, a operação também de 2003, da invasão do Iraque. Então, nós tivemos, assim, bem mais contingente americano envolvido em conflitos do que contingente brasileiro. Então, eu acredito que isso também deve ter um fator, esse é um dos fatores. E o outro fator, eu acredito também que talvez possa ter a ver também com
talvez tenha alguma relação com o regime militar, por ter ficado ali 21 anos no poder, também imagino que tem a ver com isso, né? E quando os políticos civis retomam o controle do país, eu acho que talvez não tenha, não fique muito. Os militares não estavam com a imagem, com a melhor imagem possível, quando eles entregaram o comando do poder aos civis. Então, talvez, eu acho que isso possa ser também um dos fatores para que não tenha um amparo tão substancial aos veteranos brasileiros de conflito. Eu li que, na verdade, isso daí foi de caso pensado de Getúlio Vargas, em função mesmo dele ter ficado com medo de que a população que retornou... Prestígio. Oi? É o prestígio da Força Expedicionária Brasileira. Assim que pisou no Rio de Janeiro, desfilou lá, foi toda ela dispensada. Foi dispensada. Só aqueles que eram de carreira mesmo que ficaram. Mas a quem combateu, são todos pracinhas, tudo foram jogados ao relento. E, inclusive, com casos graves de enfermidades mentais que ocorre para quem vai e sofre a tensão de perder a vida, presenciar e ver, e sentir o medo também de ficar ferido, perder, ficar aleijado, né? Então vieram vários pracinhas com neurose para cá e que não tiveram o devido amparo. E só foi conseguir, um pouco aí indo contra ele aí, porque nos governos militares foi quando teve o reconhecimento daqueles pracinhas que ainda não estavam vivos, né? Que muitos já tinham morrido na década, se não me engano, de 70, não sei se foi no governo do Geisel ou do Geisel ou do Médici, que teve o reconhecimento, aí deram uma pensão para os pracinhas, mas ali a grande maioria já tinha morrido, e estão morrendo até hoje, né? Então, e que deram, e eles tiveram a pensão de segundo tenente permanente. Então, teve esse reconhecimento tardio, mas teve depois, mas foi justamente dos governos militares. Então, sempre houve essa... E, bom, vamos lá, voltando à história, Dom Pedro II, da Guerra do Paraguai, também ele procurou, viu que o prestígio dos militares, e, aliás, até que era o genro dele, né, o Conde D, né, que perseguiu os paraguaios até o último homem, a última criança morrer, não foi Caxias retornou, e o Caxias não queria fazer aquilo, ele veio, né? E o que aconteceu? Aquele efetivo que participou da Guerra do Paraguai também ficou desamparado. Viúvas ficaram desamparadas, órfãos ficaram desamparados, tanto que ensejou ali, no caso, a criação do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Foi uma das causas. Então, sempre houve aqui no nosso país, sempre houve esse temor do militar com prestígio, ele tomava o poder político. Que acabou acontecendo depois, né? Que acabou acontecendo na República. O golpe. Aí, a insatisfação, aí foi vários fatores, né? Foi a libertação dos escravos, foi a missão religiosa, né? Aí várias coisas fizeram com que houve aliás, um militar, né? Foi um militar que proclamou a República, né? Sim, nossos primeiros presidentes, né? O Deodoro. Então, isso é história. Tanto é que a história já passou, né? Então, tudo... Mas são essas causas aí. E, tardiamente, hoje a gente tem que ver. E você, Alessandro, teve um tio que ele foi ferido lá na Itália. Tia-avô, né? Irmão da tua avó. Então, essa história eu não conheço. Eu sei que o meu avô, ele ficou em Alcobaça, trabalhando em quê? Meu avô também era militar. Defesa do litoral. Na defesa do litoral. Mas o irmão da tua avó, Dalva, ele foi para a Itália, lá ele foi ferido. Ele teve que tirar o parietal, sei lá, um osso da cabeça ali, foi lá nos Estados Unidos, colocar platina. Ele também foi um que ficou com neurose de guerra. Ele era sargento. Na verdade... Na Batalha de Monte Castelo.
E ele retornou ao Brasil? Retornou, tanto é que retornou, então, mas ele retornou, foi reformado, né? Ele foi reformado, mas ficou com sequela, na sequela de enfermidade mental. É. E fora o osso na cabeça, o osso de platina na cabeça. Uhum. Essa questão relacionada ao que antigamente se chamava de neurose de guerra, né? Ela fomentou uma série de pesquisas em torno do que a gente chama do quadro de transtorno do estresse pós-traumático. As pesquisas em torno desse quadro começaram em função do retorno de militares dos Estados Unidos aos Estados Unidos, padecendo de uma série de transtorno mental, e foi um dos motivos que eles fomentaram a pesquisa em torno das antigas neuroses de guerra, inclusive modificando o nome, inserindo categoria própria no Manual Estatístico de Classificação dos Transtornos Mentais, no DSM, né? A história também está relacionada ali a uma pesquisa fomentada em torno dos militares que voltavam acometidos de sofrimento mental. O americano aconteceu muito na Guerra do Vietnã, muito viciado em cocaína, viciado em cocaína, maconha pra caramba, né? Voltaram lá no Vietnã, já era até liberado maconha, mas quando voltaram da guerra do Vietnã, então voltou aquela leva de pessoas neuróticas e alguns viciados nessas drogas, porque era um modo de escapar daquele horror da morte, né, da carnificina que sempre ocorre. Mecanismo de fuga, né? Como? Mecanismo de fuga. A Guerra do Vietnã foi nosso primeiro conflito que foi amplamente televisionado, de modo que teve uma reação, uma comoção muito grande da própria população dos Estados Unidos a respeito da não participação dos Estados Unidos da guerra, ao contrário dos conflitos posteriores, que já teve uma propaganda de guerra maior em cima do alinhamento dos Estados Unidos. E aqui o Brasil, o foco do Brasil, aqui no caso, foi a participação do Brasil no esforço de guerra aliado. Nós tivemos aqui em Minas Gerais o 11 Batalhão, antigamente era 11 Regimentos de Infantaria. Né? Esse 11 Regimentos de Infantaria, com 3 batalhões, foi importante lá na conquista de Monte Castelo, e mais com a divisão de montanha lá. Essa batalha lá em Monte Castelo, o historiador aí, o que acontece, nós tivemos 4 tentativas, porque de tentar tomar uma posição altamente fortificada, né, e uns ataques lá foram feitos, um noturno, outro sem apoio da artilharia para não denunciar, aí não tem jeito. Aí quando teve a ação de flanco lá pela divisão de montanha americana, foi quando os brasileiros chegaram no topo lá do Monte Castelo. E aquilo ali elevou para caramba. E um detalhe notável da Força Expedicionária Brasileira foi a captura de uma divisão inteira alemã que se rendeu. Se rendeu para o brasileiro, pensando que tinha um objetivo muito maior lá para enfrentar. Aí o general lá viu que fez análise dele, né, de situação, general alemão, que eu não lembro agora o nome, e renderam aos brasileiros. Sim. Então foi um fato notável também na guerra. Mais de 13 mil alemães se rendeu. E tudo faminto, né? Sim. Com fome. Naquela situação ali, já no fim da guerra, talvez aquele teatro de operações que a FEB lutou fosse onde os alemães tinham mais terreno para defender do que eles tinham na própria Alemanha contra os exércitos americano, inglês e soviético, né? Porque tinha a linha gótica, né? Então eles tinham bastante área fortificada ainda, mas acabaram aí se rendendo à FEB, né? Só talvez uma das maiores vitórias juntamente com o Monte Castelo, né? Ali o terreno montanhoso da Itália,
ele favorece a defesa, né? Ele favorece as operações defensivas. Para quem está atacando, dificulta. Sim, sim. Por isso que o geopolítico, pensador, né, o Almirante Marra, ele fala que o mar é como uma planície, porque na Terra você quase sempre tem um acidente geográfico ali que é uma montanha, é um vale, é algum obstáculo, né, a ser superado. Né? E o Almirante Marra, né, que é um pensador geopolítico norte-americano, ele falava que o mar, quem controlasse as rotas marítimas, controlaria o mundo, né? Teórico do poder naval. E o mar seria para ele como uma planície. Então, não ter, como se não tivesse obstáculos. Aí o controle das rotas Das rotas corretas, marítimas. rota marítima. E das ilhas também, foi o que aconteceu lá com Pearl, porque Exatamente. ali o japonês, que não tinha matéria-prima nenhuma, precisava quebrar aquele poder militar americano lá dessas ilhas. E quebrou. Quebrou temporariamente, mas aí são aqueles erros de guerra, né, que o analista vê. Lá, quando atacaram, então, despejaram tonelada e tonelada de bomba lá, de afundaram cruzador para caramba. Mas os principais meios de combate naval, que era o porta-avião, né, que é os portas-aviões, não estavam lá, estavam Sim. fora. E aqueles 3 porta-aviões que estavam fora foram decisivos depois para a maior batalha naval que já teve, que foi de Midway, né, que os americanos venceram os japoneses. Ele liquidou toda aquela frota do almirante Yamamoto. Afundaram quatro porta-aviões do É. Japão nessa batalha. E aí quebrou o Japão. O Japão, a partir dali, teve que recuar, né? Recolher o trem de pouso, que a gente chama, né? Recolher o trem de pouso e agir defensivamente. Sim. Mas o heroísmo teve atitudes, foi que o meu tio falava, teve, lógico, um elemento que está lá no pau para. Está quebrando o pau lá, tá? Fogo para fuzil toda hora, atiro para tudo quanto é lado, granada de morteiro, que o pessoal tinha o maior medo de granada de morteiro. Nem artilharia, porque artilharia a pessoa logo vê onde está caindo o tiro, quem está lá, desvia daquela área batido por fogo de artilharia. O morteiro vai batendo em qualquer lugar, a modificação é feita rápido. Então, aquilo ali, de fato, tem a pessoa que está lá combatendo, o infante que está progredindo, ele tem que vencer o medo da morte e o medo de perder um membro, perder um braço, pisar numa mina, num explosivo. Então, isso tudo vai gerar inquietude no espírito. Mas venceram. Então, nós tivemos casos de heroísmo lá, vários casos de heroísmo. Teve um sargento Max Wolff, que é na patrulha. Os próprios alemães, quando uma vez eles pegaram 3 brasileiros lá que não se renderam, e eles colocaram lá no túmulo, aqui já os 3 heróis brasileiros. Então, eles enterraram com toda a honra que tinha que ser feito. Com as honras militares, né? As honras militares. Coisa simples, né? Mas num grande significado. Né? Luiz, e do que a gente vê, né, de muita produção literária a respeito da vinda de nazistas para a América do Sul, Brasil e Argentina, do que se sabe realmente? Olha, o que se sabe realmente, os casos mais notórios, né, eu diria aí que, além dos médicos nazistas que vieram para cá, o Mengele, né, que atuava aí no campo de concentração, ou fora outros nazistas, o próprio Eichmann, Adolf Eichmann, que foi para a Argentina. O Eichmann foi para a Argentina. Muitos nazistas seguiram o mesmo caminho do Eichmann e foram para a Argentina. Então, realmente, a fuga, né, dos nazistas ali da Europa, eles vieram aí
muitos vieram para cá, mas é importante também a gente lembrar que com, né, o advento aí da competição geopolítica da Guerra Fria, nós tivemos aí nazistas trabalhando no programa espacial americano, também no programa espacial da época soviético, né? E é aquela coisa, competição tecnológica, eles pegaram aí os espólios de guerra da Alemanha, né? A tecnologia de mísseis, né? Principalmente, foi fundamental para os avanços aí, tanto bélicos em relação aos mísseis balísticos, né? Que hoje em dia eles podem ser até lançados de um continente para o outro, quanto também para a própria propulsão espacial, né, de lançar satélites, né, inicialmente, e posteriormente lançamento de naves que chegam em outros astros aí, como a missão Apollo, né, tanto que o patrono da NASA, né, é o Wernher von Braun, que era um cientista alemão nazista, né, que aí famoso com a sua atuação no programa espacial americano, né? Outros nazistas também auxiliaram o programa soviético, mas o mais notório, aí talvez que seja mais conhecido, é o caso do Von Braun. Então, assim, a gente teve, sim, nazistas vindo para cá, para a América do Sul, mas a gente também teve a ida, né, o refúgio de nazistas nos Estados Unidos também, né? E também na União Soviética. É a própria divisão, né, das Alemanhas, né, que a Alemanha Oriental é controlada ali pelos russos e a Alemanha Ocidental controlada pelos exércitos americano, britânico e francês, né? E o Muro de Berlim, né, dividindo ali os dois lados da capital alemã. Complementando, os grandes cientistas alemães eram de origem judia. Então, eles carrearam lá para os Estados Unidos. A princípio, mas teve muito que foi para a União Soviética. Muitos depois foram para a União Soviética, porque conseguiram se esconder, né, esconder a etnia, a origem, ou mesmo não interessava para o alemão, né, seguir aqueles gênios que tem, né, que ali é só gênio na praia. Inclusive, teve alemão lá, cientista alemão, que durante a guerra, eles conseguiram extraditar, tirar lá da Alemanha, vindo pela Suíça, e ir lá para os Estados Unidos para o desenvolvimento da bomba atômica. Sim, Então, é uma coisa fantástica, viu? E foi uma corrida, porque se os Estados Unidos não fizessem a bomba atômica, o alemão ia fazer, já estava próximo. A gente já tinha experimentos com água pesada, né? Então, era uma coisa que ali foi uma coisa corrida, interessante, um conflito corrida. horrível, não? Sim. Conflito horrível. Daí a bestialidade humana, né? Uma guerra é exatamente a violência em seu estado máximo, né? Sim. Então, é uma coisa, um conflito horrível. E com essa rendição, né, que originalmente a bomba atômica seria utilizada contra a Alemanha. Eu acho que esse era o... E para intimidar a União Soviética. Sim. E também para intimidar a União Soviética. Mas a União Soviética conseguiu também, através da espionagem, conseguiu também, e o cientista dela, logo lançar a bombinha dela, né? Sim. Então, mas por outro lado, houve o quê? Houve o equilíbrio, né? O equilíbrio do Porque poder. se houvesse um só país com um poder de destruição incrível, aí todos teriam que se curvar a ele, né? Sim. E hoje, vários países possuem a tecnologia nuclear, né, de fazer arma, então fica meio complicado. Todo mundo fica com medo de apertar o primeiro botão e explodir num local, porque Sim. pode voltar contra ele.
A chamada A destruição retaliação. destruição mútua assegurada. Aí o pessoal tem que pensar, usa, ameaça, tudo, blefa, igual o Putin está lá agora, lá com a Ucrânia. Toda hora quer lançar uma bombinha lá, mas ele tem que pensar 10 vezes antes de fazer isso daí, porque ele pode ter retaliação. Aí vira um conflito nuclear, pelo que a gente se sabe aí da potência destruidora, acaba o mundo inteiro, né? Com certeza. Aí virou o chamado inverno nuclear. É. Deus queira que não ocorra isso, né, jovem? Deus queira. Ô, Alessandra, eu vou agradecer aqui, eu vou ter que me retirar aqui, eu agradeço aí a participação aí, e, de novo, parabenizar você, o garoto aí, o professor aí, que fez uma explanação brilhante aí das causas aí, a gente deu o nosso pitaco aqui, você perdoe aí se a gente foi, às vezes, como ele falou, besteira também, né? Mas é o que a gente sabe até agora, né? Da experiência que a gente teve e também do conhecimento que a gente adquiriu. Mas parabenizo aí vocês aí, eu peço permissão aqui para me retirar, né? Tá. Retrair meus creditores aqui. Deixa eu só, então, finalizar aqui, já convidar todos para participar da próxima live. Ela vai ser na quarta-feira, 15 horas. O tema vai ser justiça climática, refugiados ambientais e racismo ambiental. As convidadas serão a professora Jocilene Ferrer, da FAAP, e a Bruna, do Fundo Crioula, que é um fundo para poder minimizar o impacto do racismo ambiental em torno da população negra e dos animais do Rio Grande do Sul. A Bruna mora no Rio Grande do Sul, infelizmente, local atualmente acometido por uma tragédia climática. Então, convidar todos para participar da live, a live vai ser gravada, eu já vou estar procedendo daqui a pouquinho com os cards de divulgação. Tá bom. Muito obrigado aí, então. Obrigada pela presença, sim. Mais alguém, gente, quer dividir com a gente alguma memória que ouviu de algum avô, de algum pai, em torno da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Sinara, Lorene, agradeço pela presença. A Lorene também vai ser convidada de live, né? Ali, a partir ali da semana de combate à exploração sexual infanto-juvenil, a gente já está fechando ali, dia 24, vai ter live a respeito desse tema. Aqui hoje eu já fiz uma introdução em torno do tráfico de pessoas, que é fomentado aqui na região que eu moro, né? Linkando ali com questões geopolíticas, a gente vai esmiuçar isso daí no dia 24. Sinara, você quer falar alguma coisa? O Pedro já tinha me falado que a questão da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é muito pouco comentado na escola, né? Ele é aluno nosso da UFJF. Gente, então eu vou estar fechando. Agradeço imensamente a sua participação, Luiz, muito obrigada, a sua disponibilidade. Uhum. Se houver mais temas ali geopolíticos, eu vou estar te convidando novamente, né? O quórum de participação da live ainda é pequeno, porém o impacto é muito grande aqui, todo mundo comenta, todo mundo assiste as gravações e depois falam. Perfeito. Eu só queria compartilhar uma experiência que o meu avô, ele era da Marinha na época da Segunda Guerra, meu avô paterno, e eu tive um tio bisavô também que era da FEB, que foi para a Itália lá combater junto dos pracinhos. Então, eu tenho aí essas experiências. Não sei se eu tenho mais alguém da família que eu mais próximo aí que combateu, mas esses dois eu tenho certeza aí que participaram. E eles retornaram, Luiz? Retornaram, tanto que eu estou aqui. Sim, com certeza. Meu avô retornou, aí meu pai nasceu em 53, então ele retornou para o Brasil, sim. Então, foi uma história, de certo modo, feliz, né?
Sim, o problema é só que ele teve o problema da neurose de guerra, né? Aí isso daí foi problemático, né? Imagino que tenha sido bem problemático para minha avó e para a criação dos filhos, mas assim infelizmente o lado não tem lado bom exatamente numa guerra, né? Mas é um dos lados talvez mais perversos, né? Os traumas, o shell shock, né? Que tem essa expressão também, para as pessoas que voltam da guerra. Sim, até quando você ganha, você perde, né? Exatamente. Agradeço mais uma vez a participação de todos, né? Vou estar encerrando, então, a live. Luiz, muito obrigada. Eu que agradeço. Quem ficou até o final, muito obrigada. Gente, até quarta-feira, espero ver todos aqui, tá bom? Parabéns. Muito obrigado. Tchau. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tchauzinho. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, Lorene, muito obrigada.